Nós temos hoje 2 modos de avaliação. Primeiro, né, o online, que é o modo mais fácil de atender o paciente, mais rápido, tá? O paciente pode ser atendido de qualquer local. Então, sim, nós atendemos pacientes de fora do país, transplantamos, inclusive, que a gente agenda, faz todo um processo de agendamento para ele vir fazer o transplante. E esse atendimento ele é online, tanto no pré-operatório quanto no pós. E é muito interessante porque os pacientes falam assim, mas como que você vai atender o paciente? De tão longe você vai conseguir fazer um transplante capilar agendado nele. É essa parte que a gente fala que entra aí o ser humano, a alma da tricologia, né? São as perguntas que nós fazemos, é a ficha de anamnese que nós preenchemos de cada paciente. Então, Porque os pacientes... cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Cada paciente tem um organismo, vai reagir de uma forma diferente. Você pede exame de sangue? Sim, essas coisas nós todas pedimos para ver exames, se tudo que você vai oferecer são compatíveis com o corpo da pessoa? Sim. Então é bem cuidadoso. Super cuidadoso. Lá na Cabelós, às vezes os pacientes falam assim, nossa, mas poxa vida, eu já fiz o exame há 3 meses atrás. Olha, que fique bem claro, Gui, um exame feito há 3 meses atrás, hoje você pode estar com taxas e níveis totalmente diferentes. Então são 3 meses de delay. A gente não pode aceitar um exame de 3 meses atrás, a gente pede para refazer todos os exames. E aí, com todos esses dados, vocês conseguem dar a melhor opção para que a pessoa tenha. Quais são as opções dentro da Cabelós que você pode oferecer para um paciente? As opções, quando eu digo implante, às vezes a aplicação, o que é? A pomada, tônico? Isso, cada paciente tem uma avaliação. Tá? Então, quando o paciente ele não tem indicação, já na online eu já vejo, olha, você não tem indicação para transplante capilar. Aí a gente vai conversar sobre o que está acontecendo com ele, o que dói no paciente. Dói a queda, dói a perda de fio, dói a rarefação, dói a diminuição de volume capilar ou a diminuição do fio, né? A espessura do fio. O que dói nesse paciente? O que ele está sentindo? Eu preciso ouvir esse paciente. O primeiro tópico lá é ouvir o paciente. É um atendimento humanizado e muito empático. Exato. Você tem a empatia com a pessoa. Eu sei de tudo do paciente, tá? Só pra deixar claro, viu, pessoal? Eu sei de tudo. Tudo. Eu pergunto tudo. Impotência, se toma medicamento, o que não toma, se tem depressão, se usa drogas. Todas as perguntas. Então não adianta ter vergonha de mim. Tem que falar tudo. Comigo, eu falo que tem que ser o livro aberto. Tá? Você sabe mais do que psicólogo e padre. Eu sei mais do que esposa, mais do que todas as especialidades médicas. Pois é, você não muda muito dos barbeiros, não. Os barbeiros sabem de cada segredo da galera, viu? Vou te falar, cara. Exatamente. E lá, então cada um é cada um. Quando você fala pro cara assim, olha, na boa, não dá. Já falei. Já? Já. Por quê? Por que não? Qual é a... Como é que pode dizer? O impedimento. O impedimento, isso. Né? Que fala pra ele assim... Pra não poder fazer. Que aí você, por exemplo, pede pra ele colocar uma prótese. Que aí as coisas fisiológicas já não dá mais. Ele precisa de uma prótese. Vamos lá. Você me colocou pontos específicos. Não, se você falar da prótese, é uma análise, é um diagnóstico e ponto. Tá? Isso, é um diagnóstico. Quando você fala assim pra mim, Dani, fala o porquê que você deu o não. Tem vários motivos. Tá? E não é um ponto de, eu vou indicar a prótese em si. Eu posso indicar o microagulhamento, micropigmentação. Eu posso indicar a prótese. Eu posso indicar para o paciente fazer um tratamento capilar, que são os protocolos de atendimento que a gente tem, tá? Eu posso fazer uma avaliação e ver qual é a melhor forma desse paciente para a gente tratar a dor dele, certo? Então, são vários diagnósticos. Essa pergunta que você fez, ela é muito abrangente. Então, eu vou colocar pra você um ponto específico. Tá? Uma coisa que seja mais fácil pra galera entender, que fala assim, pô, eu tenho um jeito. Isso. Eu vou te dar um exemplo de um paciente que nós tivemos, pessoal. Isso, inclusive, foi tema de um futuro podcast. Ah, é? De um outro podcast. Que legal, mas pode falar. Pois é. A Cabelós já foi convocada para alguns programas. E, nesses programas de podcast, a gente... comentou sobre um paciente que teve uma recusa. Ele é modelo, né? Então, ele é modelo de uma marca de roupas íntimas, masculina. E ele falou pra mim, Dani, eu quero ter cabelo. Ele tem a tonalidade de pele negra, mas escura, bem escura, tá? Então, assim, a tonalidade dele e as cicatrizes que ele tinha no corpo, tudo isso sendo analisado, tá, Guilherme? Caramba. Bem analisado, bem a fundo. A ficha de anamnese dele demorou cerca de 1h30.
E a gente chegamos foi péssimo, Não, desculpa, nós chegamos, gente. não Nós tem problema chegamos na circunstância assim. Esse paciente, ele não pode transplantar. Por quê? Ele não tinha área doadora? Tinha área doadora. E por que ele não podia? O paciente tinha todos os pontos positivos para transplantar, tá? Só que um ponto negativo que ele tinha. Ele tinha uma cicatriz que era uma cicatriz que hiperpigmentou. Então, o que acontece? Quando hipopigmenta, isso, ou hipo ou hiper, tá? Essa cicatriz não era na cabeça, que fique bem claro, mas era uma cicatriz no corpo. Então, a gente tem que avaliar. Por quê? Se você tem uma tonalidade de pele, a gente faz um corte em você e vira uma queloide... Acabou. Você vai fazer um transplante capilar? Não pode, cada furo vai arregaçar. Então, a gente tem que analisar muito bem analisado o paciente. Não é simples assim. Passei numa consulta, tá tudo certo, tenho o cabelo e eu vou fazer. Não é assim. E esse paciente foi um dos que a gente avaliou e a gente viu que a cicatriz dele, ela era hiperpigmentada. Então, ela ficou mais escura do que o tom da pele dele. Caramba. Agora você imagina esse paciente, pessoal, com o mínimo, tá? O mínimo de perfurações que nós fazemos no transplante capilar são 4.000 perfurações na cabeça do paciente. Você já imaginou 4.000 pontos pretos na cabeça do paciente? Não, já era. Tira toda a característica Ele é de modelo. tudo. Ele é modelo. Preciso falar mais alguma coisa? Não, né? A vida dele movimenta pela imagem. É isso. Se tiver uma imagem ruim, o pessoal... Aí a segunda pergunta que eu fiz pra ele, você pretende raspar a cabeça do jeito que você raspa? Porque ele raspava. Ele era negro, o cabelo dele bem afro, bem bonito, preto mesmo. Com 3C, mais ainda. Isso, e ele ainda raspava. E ele falava, Dani, eu passo a navalha. Eu falei, você vai querer passar a navalha mesmo com o transplante? Ele podia, tá? Pode, tá, Gui? Passar navalha. Mas por que ele queria ter cabelo e ainda ao mesmo tempo queria raspar? Ele porque queria só ter aquele aspecto, só o desenho. Exatamente. Só que no momento que ele falasse assim, eu quero deixar o meu cabelo crescer, eu quero ter um black pra fazer umas fotos mais legais na parte profissional dele, ele também podia, porque ele tinha um transplante capilar. Sim, entendi. E ele não pôde fazer por esses motivos. Ele falou, não, Dani, eu quero raspar sempre. Aí se ele raspasse e ficasse hipopigmentado ou hiper... Infelizmente, ele ia ficar com um transplante péssimo. E ele também não poderia nem fazer a micropigmentação? Ele poderia, só que a tonalidade da pele dele... Aí os micropigmentadores prestem bastante atenção, né? Porque a tonalidade da pele dele, com certeza, ia diluir a tinta e ia ficar numa tonalidade diferente do cabelo dele. Ia talvez escurecer pra caramba, ou ia ficar... Ou clarear. Então. Ficar com a ou clarear e ficar azul... Né? Então, assim, fica uma tonalidade nada discreta. Então, é difícil de trabalhar com tons de peles variados. É difícil, não é uma coisa simples. Cara, informação animal. Então, mas dada essa informação, então qual é a especialidade mesmo da Cabelós? Então, a nossa especialidade são os transplantes capilares, tá? Quando nós vemos que o paciente ele não tem indicação para fazer o transplante capilar, por algum motivo que seja, nós explanamos esse motivo para ele e nós apresentamos quais as vertentes de tratamento que ele poderia ter sucesso. E ele faz a escolha. Ah, entendi. Todas as que vocês oferecem para ele, tem aceitação, tem chance de acontecer. Só que ele escolhe a que ele quer mais. Exatamente.